começando o segundo debate do blog Desmistificando o Jornalismo, que tem por objetivo auxiliar a você a conhecer um pouquinho mais dessa profissão. Eu sou o William e estou acompanhado das minhas colegas Caroline Lemos e Débora Klein. E hoje, a nossa convidada mais do que especial é Tereza Cunha, que há 40 anos atua no jornalismo brasileiro. Ela que já atuou por diversas áreas do jornalismo, hoje está na TV Câmara, trabalhando com as mídias sociais e também no Jornal do Laranjal. Tereza, seja muito bem-vindo e obrigado já por aceitar o convite. E eu já vou começar também te perguntando, esses anos todos de carreira, né, de experiência, o que é jornalismo para ti? Bom, pessoal, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Fiquei assim bem envaidecida de ser lembrada por vocês. Já vivo mais no meu cantinho, né, do que trabalho, né, já com 60 anos, trabalho mais assim porque preciso continuar trabalhando. Mas também quero cumprimentar vocês por gostarem desta profissão que é a minha vida, né? Que é uma coisa assim que eu amo fazer e que eu fico feliz de ver gente jovem também gostando de jornalismo. Te respondendo, William, assim, jornalismo para mim é sangue. Jornalismo para mim assim é um amor, é um vício, é uma dependência. Nunca pensei em ser qualquer outra coisa na minha vida a não ser jornalista. Então, se eu pudesse dar algum conselho para alguém, eu diria: se não corre na veia esse amor, se não tem tesão por jornalismo, não seja jornalista. Tereza, são 40 anos, né? A tua atuação varia assim desde Brasília até Florianópolis, 8 anos em Brasília, um ano e meio em Florianópolis, Diário Popular aqui na cidade, Correio do Povo, antiga TV Tuiuti, que hoje é atual RBS TV, RU, concursada da Universidade Federal e abandonou o concurso. Uma história bem peculiar, né? É verdade. Eu comecei aqui em Pelotas, comecei na Rádio Tupãssi. Com 18 anos, eu resolvi que eu queria ser jornalista. E subi as escadarias da Rádio Tupãssi, que antigamente ficava na 15 de novembro, bem em frente ao Diário Popular, e pedi para ir na redação. E quem era o editor ali de radiojornalismo era o saudoso e maravilhoso Delgar Soares. E eu entrei e falei com ele: bom dia, eu sou a Tereza, eu tenho muita vontade de ser jornalista, vim saber se eu não preciso de ninguém. E ele me olhou e disse: não, tudo bem. Me deu um gravador, que provavelmente não é do tempo de vocês, que era um troço deste tamanho, assim, que a gente apertava 2 teclas juntas para gravar. E disse assim: vai para a rua e entrevista as pessoas, e não me lembro qual era o assunto, se era aumenta a gasolina, não me lembro, era um assunto desse. E eu levei aquele susto, mas eu pensei: bom, me mandou, eu vou. Saí, fui para a rua, entrevistei as pessoas sobre o assunto, voltei, ele ouviu: tá muito bom e tal. Volta amanhã. E eu fui para casa feliz da vida, pronto. Sou jornalista, sou repórter. Cheguei em casa, falei para o meu pai, para minha mãe: olha, arranjei emprego na Rádio Tupãssi. Na época eu estava terminando o colégio pelotense, né, o antigo 2º grau. E meu pai me disse: não, isso não é profissão para mulher. Imagina isso há 40 anos, né, numa cidade como Pelotas. Porque meu pai ele foi secretário executivo do Brasil, do Grêmio Esportivo Brasil. E ele trabalhava, conhecia repórteres de rádio, essa coisa toda. E só naquela época só tinha homem, não tinha mulher no jornalismo. E, claro, jornalista tu associa com bebum, tu associa com festa, com essa coisa toda. Imagina se a filha dele ia conviver com isso. Me proibiu. Não podia. No outro dia eu fui lá, assim, muito triste, disse para o Delgar: olha, meu pai não deixou, eu só tenho 18 anos, não posso. Tá bem. Aí eu fiz vestibular para serviço social, fiz vestibular para educação artística na Federal, fui passando, cursei um ano de uma, cursei um ano de outra. Quando eu fiz 21 anos, eu cheguei para meu pai e disse assim para ele: pai, agora eu sou de maior, eu quero ser jornalista e vou trabalhar de jornalista. Voltei na Tupãssi de novo, pedi de novo a mesma vaga para o Delgar Soares e ali eu comecei minha profissão. Tá? Então, assim, jornalismo a vida inteira. Assim, Tereza, nesses 40 anos
assim, com essa tua experiência, eu queria que tu falasse um pouco como tu vê o jornalista de hoje, o perfil de quem entra, de quem escolhe fazer o jornalismo, o perfil desse estudante, o perfil de quem se forma em seguida, como tu vê o jornalista de hoje? Bom, Carol, eu acho o seguinte, não importa a mídia, entendeu? Pode trabalhar na mídia eletrônica, tu pode trabalhar em jornal, tu pode trabalhar em TV, seja onde for. O que interessa é a tua bagagem interior, sabe? O que interessa é essa necessidade que tu tens de servir de elo entre as tuas fontes e a pessoa que está do outro lado, entendeu? Aquele que vai te ler, que vai te ouvir, que vai te ver. Isso é que interessa, sabe? Se tu fores ler um texto numa mídia social, se tu fores ler um texto na internet, se tu fores assistir uma grande reportagem investigativa na TV, se tu fores ouvir um bom programa no rádio, o que vai te prender a atenção? É o conteúdo, é aquilo que o profissional extraiu de melhor daquele assunto. Entendeu? Então, eu acho que a mídia é importante, né? Aquela coisa instantânea que a gente tem hoje, graças à internet, isso aí é super importante. Mas se por trás disso tu não tiveres um bom profissional, aquele que saiba captar a essência do que está acontecendo, que saiba se colocar como intermediário entre um lado e o outro, não importa, a mídia, para mim, a mídia é o de menos, entendeu? Acho que não interessa. Então, eu vejo, eu acho que hoje, quando vocês escolhem jornalismo como profissão, o que eu fico pensando é o seguinte, uma vez, quando eu morei em Brasília, uma estudante de jornalismo entrou no gabinete que eu trabalhava, lá no Congresso, e era sobrinha de um colega meu, e aí ele me apresentou, é minha sobrinha, assim, assim, ela está estudando jornalismo. Eu disse, que bacana, e o que tu pretende fazer quando te formar? Eu vou fazer concurso para qualquer tipo de assessoria. Me caiu as tranças que eu não tenho, né? E eu disse, minha querida, mas que horror, tu já vai sair da faculdade direto para uma assessoria, tu não vai ter experiência nenhuma de vida, tu não vai saber o que é enfiar o pé no barro, ir lá conhecer as pessoas pobres de uma vila, conversar com as pessoas, ter experiência, conhecer nascimento, conhecer morte, saber o que é tristeza, saber o que é alegria. Tu não vai saber o que é isso. Tu já vai virar uma funcionária pública, bater cartão. Menina, ela estalou os olhos assim para mim, como se eu fosse um bicho de outro planeta. Mas eu simplesmente, assim, eu te digo, eu acho que quem faz uma faculdade de jornalismo e não tem essa experiência do cotidiano, do dia a dia, entendeu? É mutilado profissionalmente. É isso que eu penso. Tu falou agora que trabalhou em Brasília. Tu podia contar um pouco pra gente como é que foi a tua experiência no jornalismo político? Bom, assim, para mim foi uma grande lição de jornalismo, porque eu saí de Pelotas com quase 50 anos. Tá? Eu fui embora daqui porque, na época, eu tinha largado a Universidade Federal, eu fiz um concurso público, tirei segundo lugar, chefiei a assessoria de imprensa da universidade, eu trabalhei 7 anos. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim, assim, porque eu sou meio aventureira, entende? Então, aquela coisa de funcionário público, de ficar sentada atrás de uma mesa, de fazer matéria todos os dias, a mesma coisa, e contar sempre aquela história, entendeu? Aquilo estava me sufocando muito. Então, em 1997, quando teve o programa de demissão voluntária do governo federal, eu entrei e saí da universidade. E aí a minha situação financeira ficou meio abalada, né? E eu tenho 2 filhos, na época eles eram pequenos, e eu não fiquei muito bem de grana aqui em Pelotas. E um dia uma amiga minha, que inclusive é jornalista aqui de Pelotas, a Ivone Belém, que eu já tinha, eu tinha sido chefe dela no Diário Popular, e nós éramos muito amigas, e graças a todo o desenvolvimento dela como jornalista em Pelotas, ela foi embora para Brasília, antes de mim. E um dia eu estou trabalhando lá, eu era assessora da Associação dos Municípios da Zona Sul aqui em Pelotas, ela me telefona, Tereza, tudo bem? E me pegou de baixo astral aquele dia.
porque eu estava realmente muito mal financeiramente. Digo, não, Ivone, estou mal, estou sem dinheiro, tá. Tá, desligamos o telefone. Daí, meia hora, ela me liga e diz assim, comprei a tua passagem, quarta-feira tu vem para Brasília arranjar emprego. Digo, mas como, Ivone, não posso? Pode, porque ela consegue ser mais louca ainda do que eu. Aí, tá, quarta-feira, peguei o avião, fui para Brasília. E aí comecei, junto com ela, a visitar gente daqui e dali, jornalistas e tal. Voltei de lá segunda-feira já com emprego. Assessora de imprensa do secretário nacional do programa Bolsa Escola, que estava sendo implantado pelo governo do Fernando Henrique, do presidente Fernando Henrique. De lá eu fiquei um ano no programa, né? Viajei pelo Brasil inteiro com o secretário nacional, Floriano Pêssaro. Aí o Lula se elegeu presidente, o PT demitiu todo mundo que não fosse PT, e eu caí fora junto, né? E fui trabalhar no Senado Federal, fiquei mais 7 anos no Senado, com uma senadora do PSDB, Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, e era assessora direta dela. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar, e isso para mim foi melhor, assim. Sabe o que é? Esses grandes jornalistas que escrevem nos maiores jornais do Brasil, nas revistas, que a gente vê na televisão, que tu vê na Globo News, esse pessoal todo. Gente, eu era assim, ó, eu era com 50 anos, eu me sentia uma foquinha do lado deles, entendeu? Uma iniciante do lado deles, porque eles são mais moços do que eu, mas eles têm uma experiência enorme, entende? Então, eu ficava babando do lado deles, numa entrevista coletiva, vendo a desenvoltura deles para fazer perguntas, o conhecimento que eles têm da política brasileira, né? A maneira com que eles abordam um político, como eles fazem um boletim, sabe? As matérias que eles escrevem, os artigos. E aquilo me abriu assim os horizontes para o grande jornalismo. Tanto que depois, quando eu voltei para Pelotas, a primeira coisa que eu comecei a fazer, que eu, claro, já fazia em Brasília, foi nunca parar de ler todos esses sites, de ler os artigos que eles escrevem, as matérias que eles escrevem, para estar sempre me mantendo atualizada, porque não é porque eu voltei para Pelotas que eu vou deixar de saber o que está acontecendo em nível nacional, em nível mundial, de estar sempre acompanhando. E há algum tempo tu tens em parceria com o Diogo Cassal, o Jornal do Laranjal. É verdade. Podes falar para a gente como é que surgiu esse jornal? O Diogo é um grande amigo, né? Ele é empresário, mora no Laranjal, e ele tinha muita vontade de divulgar o que acontece na praia, né? Porque o Laranjal, assim como a maioria dos bairros de Pelotas, fica muito esquecido do governo, das autoridades, tem muitos problemas, né? O governo só se preocupa com a praia no verão, passa o resto do ano e ninguém se lembra que tem moradores, tem gente lá o ano inteiro, que precisa de uma rua calçada, de uma rua pavimentada, que precisa dos esgotos limpos, que precisa de água tratada, as crianças precisam das escolas funcionando. Lá no Pontal da Barra nunca ninguém tinha se lembrado que tem crianças que moram, que iam caminhando 4 quilômetros, ida e volta para a escola, porque não tinham transporte escolar. E aí o Diogo me procurou, né, aqui na Câmara, que a gente já se conhecia, e me convidou para fazer o Jornal do Laranjal com ele. Então, a gente tem a edição impressa, mensal, e temos também uma página no Face. E o jornal se tornou realmente o porta-voz do Laranjal. Todo mundo que tem alguma coisa, que quer denunciar alguma coisa, que quer contar alguma coisa sobre a praia, que quer elogiar, que quer divulgar um evento, alguma coisa, todo mundo nos procura. E eu sou muito grata ao Diogo, né, porque eu gosto muito de fazer assessoria aqui da Câmara, é uma coisa muito boa para mim, mas eu não queria largar essa raiz do jornalismo do cotidiano, assim, da cidade, né. Uma coisa que eu acho muito interessante assim, na tua história, Tereza, é essa função de ter passado por, bem dizer, todas as áreas do jornalismo. Tu começou com a rádio, tu passou pelo jornalismo impresso, tu passou pela televisão, passou por uma assessoria, e hoje tu estás completamente inserida nas mídias sociais, que é uma coisa, de certa forma, atual, assim, que todo mundo, todos nós ainda estamos descobrindo como é que isso funciona e qual a utilidade, como utilizar as mídias sociais dentro do jornalismo. E eu queria saber de ti como foi a tua inserção nesse mundo das mídias sociais, da assessoria através do site, de
matérias para a internet, principalmente? Olha, eu ainda estava no Diário Popular, no início, no final dos anos 1990, 97, 98, quando a redação se modernizou, aí nós ganhamos os computadores e tal. Claro, no início tu leva aquele choque, né, sair da máquina de escrever, aquela sinfonia das máquinas de escrever, quem é velho, que nem eu, quem é dinossauro, que nem eu, sabe exatamente do que eu estou falando. Final da tarde, quando todo mundo vinha da rua com as suas pautas, né, com as suas entrevistas, e sentava todo mundo junto para escrever, começava a datilografar, aquela é uma das sinfonias, uma das músicas mais lindas que se ouve é de uma redação de jornal. Hoje em dia é tudo silencioso. Hoje em dia tu ouve uma mosca passando quando está todo mundo escrevendo em silêncio. E aí, claro, a gente teve que se habituar a usar o computador, né? Foi um professor lá, a gente, para ensinar e tal. Mas depois que tu pega o ritmo, fica ótimo, entendeu? Máquina de escrever, tu errava, tu tinha que botar um X por cima da palavra errada, aí tu tinha que, ou escrevia por cima, baixava a folha, escrevia por cima, ou então tu botava do lado, tinha que corrigir, entregar aquele texto todo corrigido, aí depois lá ia para o outro cara lá limpar o teu texto, né, botar lá na impressora. Era uma coisa muito assim, muito louca. Hoje não, tu já faz pronto, já vai, dali já vai para o teu editor que vai ler, que já manda direto lá para a oficina, entendeu? É uma coisa muito rápida. E eu acho assim, ó, que jornalista que não tem uma cabeça aberta, jornalista que não está assim disposto a aprender de tudo, entendeu? Se ele para no tempo. Eu tive que me reciclar, o que eu ia fazer? Ou então, sabe, eu ia ficar no meio do caminho. Eu precisava aprender, né? E foi o que eu fiz, eu fui aprendendo. E uma coisa que eu acho importante é o seguinte, aquilo que a gente não sabe, isso é fundamental em jornalismo, aquilo que a gente não sabe, a gente tem que perguntar. Pergunta para o teu entrevistado, porque eu acho assim, ó, nós não somos especialistas em nada. Jornalista não é médico, jornalista não é advogado, jornalista não é professor, não é engenheiro, não é nada. Mas nós temos que fazer matéria sobre tudo. Então, se tu vai entrevistar um médico da coluna, vamos dizer, e ele vai começar a falar de tratamentos, disso e aquilo, tu tem que pensar, dá para o senhor me explicar um pouquinho melhor? E aí ele vai te explicar, tu vai anotar, tu vai gravar, porque como é que tu vai fazer uma matéria sobre um assunto se tu não dominaste a entrevista com a pessoa? Entendeu? E isso é com tudo. Entendeu? E chegar a escrever uma matéria, né, publicar numa internet, aprender como é que faz essas coisas, é da mesma maneira. Sabe? Eu me lembro quando eu trabalhei no jornal Correio Brasiliense em Brasília, só tinha uma vaga na editoria de economia. O meu cunhado, que mora em Brasília, é jornalista. E foi ele que conseguiu essa vaga para mim quando eu trabalhei da primeira vez, que eu morei 2 vezes em Brasília. A primeira vez que eu morei lá, eu estava com 24 anos. E ele me disse, Tereza, consegui uma vaga para ti na editoria de economia. Eu digo, mas eu não sei nem fazer conta de cabeça, meu Deus do céu, não sei nem a tabuada completa. Tu vai chegar lá no diretor do jornal e ele vai te perguntar se tem experiência, tu vai dizer que tem. Tu vai aprender no dia a dia. Tá bem. Ah, tem experiência? Tenho, entendo tudo de economia. A vaga é tua. Gente, vocês não imaginam. Eu ia para as entrevistas, tá? No Ministério da Fazenda, na Comissão de Economia na Câmara dos Deputados, e fazia, antigamente o jornal era standard, não é esse jornal tamanho Diário Popular, umas páginas desse tamanho. Matérias assinadas, Tereza Cunha. O jornal adorava. Por quê? Porque eu chegava antes da hora das entrevistas e conversava com os meus colegas jornalistas. E aí eu dizia para eles, gente, me explica um pouquinho, o que é isso, o que é aquilo? Tinha um termo que surgiu naquela época, deflação. Deflação é o contrário da inflação. Se tu me perguntar agora o que é deflação, já não me lembro mais, porque eu já estou ficando caduca, entendeu? Mas na época, eu perguntei para um colega chamado Josafá, eu disse, Josafá, pelo amor de Deus, o que é deflação? Ele me deu uma aula sobre deflação, porque era o termo da moda. Como é que eu ia fazer uma matéria se eu não sabia o que era? Entendeu? Mas eu aprendi que a gente tem que perguntar tudo, a gente tem que se informar de tudo, entendeu? Porque é assim que nós somos, é um termo que eu criei, jornalista é que nem o anu, aquele passarinho anu. Nós fazemos nosso ninho no ninho dos outros. Tá? E Tereza, assim,
reconhecida, né, como a melhor, bem dizer, a melhor profissão do mundo, porque a gente escolhe isso, assim, a gente tem realmente como exemplo, assim. Vocês muito teriam obrigada. alguma mensagem, alguma coisa para falar, assim, porque alguns entram para o jornalismo sem saber exatamente o que querem. Muitos entram por uma vertente, como eu, que entrei para o jornalismo com o desejo de fazer rádio, e hoje eu descobri que o jornalismo tem uma gama de outras opções para as quais eu posso tentar, né, que eu posso seguir. E não sei se tu tem alguma mensagem para essas pessoas que ainda não escolheram bem, não sabem bem, mas que decidiram pelo jornalismo. Olha, eu acho assim, ó, tem 3 coisas que eu acho que são fundamentais. Eu não sou jornalista formada, eu não fiz faculdade, eu sou da época anterior, eu tenho registro profissional, tá? Mas tem 3 coisas que eu acho que independem da faculdade. Primeira delas, jornalista tem que ser muito curioso, tá? Tudo pode se transformar numa notícia, tudo. Quando eu chefiei a editoria de cidade do Diário Popular há muitos anos, tinha um repórter que recém tinha saído da faculdade e ele era muito inseguro. Chegava sábado de manhã e o pessoal já sabia, a Tereza no sábado não dá pauta, todo mundo tem que ir para a rua, tem que descobrir. Claro, porque eu já tinha muita matéria de gaveta, entendesse? Para fechar a edição de domingo, eu já tinha matérias guardadas. Então, eles tinham que ir para a rua e me trazer um assunto novo. Já era até uma forma deles irem se aperfeiçoando. E esse menino, um dia ele chegou a se ajoelhar na minha frente. Ai, Tereza, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, eu vou para a rua e eu não descubro nada. E eu disse para ele assim, Tchê, se tu andar na rua, no meio dos paralelepípedos, nasceu uma florzinha, aquilo é notícia, porque os carros passando de um lado para o outro, e uma florzinha conseguir brotar no meio, entendeu? Olha que coisa mais linda, tu vai escrever sobre isso. Qualquer coisa que aconteça, vai no boteco ali na esquina, ali no Cruz de Malta, senta do lado de alguém e pergunta, como é que é a tua vida? Entendeu? Por que tu está sentado bebendo às 10 horas da manhã? Entendeu? Isso já dá uma matéria. Esse menino foi embora de Pelotas, foi para o Mato Grosso, foi diretor de jornalismo, de telejornalismo lá da empresa lá, e quando ele voltou uma vez que a gente se encontrou, e estava um grupo de jornalistas, ele me abraçava, beijava e dizia assim, a Tereza brigava comigo, mas ela foi a minha grande professora. Porque o que eu aprendi com ela sobre jornalismo, a gente tem que descobrir o assunto em tudo. Então, só para encurtar, curiosidade, porque tudo é assunto. Quando eu era mais jovem, eu não ia na padaria na esquina sem levar um bloco e uma caneta. Porque que acontecesse um acidente na esquina, eu não estava lá com as coisas para anotar. Entendeu? Depois, tem que gostar muito de ler. Tá? E não é Harry Potter, não. É ler livro bom. Entendeu? É bons livros. Para formar uma boa linguagem. Tá? E depois, que é uma coisa que a gente aprende em casa com o pai e com a mãe. A ser uma pessoa muito ética, muito honesta. Porque a nossa profissão exige isso da gente. Nós temos que ter honestidade com as nossas fontes, com os nossos leitores, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Se nós tivermos essas 3 coisas, o resto vem de acréscimo. Tá? Então, a mensagem é essa, e depois esse texto aqui, que eu já tinha falado para vocês, que eu acho que vocês podiam botar no blog de vocês, que foi escrito pelo grande Gabriel Garcia Marques, um dos melhores escritores do mundo, a melhor profissão do mundo, porque ele era jornalista, e eu acho que ele gostava mais do que eu ainda de jornalismo. Tá bem? Tá bem, Tereza, nós agradecemos, né, esta aula hoje, a gente teve, né, do teu trabalho, excelente trabalho que a gente sabe que tu desenvolve aqui na TV Câmara também, e esses 40 anos de trajetória, né, agradecemos então, pela tua participação aqui no nosso debate. E eu agradeço pela paciência de vocês de me ouvirem. E no próximo debate, nós vamos receber a jornalista Jéssica Bastos, que vai falar sobre o jornalismo de entretenimento. Obrigado pela audiência e até a próxima. Agora me permite lá fechar o REC, que eu não sei Sim, o que é achar. a gente tá- REC! Ivan, e vou fazer a foto final. Eu falei muito. REC, Falei demais. Não, falou bastante.